Olá, amigos e amigas produtores rurais do Tocantins e do Brasil. Estamos iniciando mais um programa Mundo Agro. Hoje, diretamente aqui da Embrapa Pesca e Aquicultura no Tocantins, em Palmas. Viemos falar sobre a cultura do sorgo no Brasil e no Tocantins. Uma nova opção que está crescendo muito no nosso estado como uma opção para a safrinha, uma alternativa ao plantio de milho. Não são adversários nem concorrentes, são aliados da mesma família, porém com características diferentes. O sorgo, por ter um ciclo menor, o sorgo, por ser mais resistente à falta de água, o sorgo, por ter um custo menor de produção na lavoura, pode ser uma grande alternativa. O Tocantins tem crescido uma média de 20% ao ano a área plantada de sorgo. E você, que é um produtor rural e que é simpatizante do agro, que mora na cidade e que deseja saber as novidades que o campo produz, com muita sustentabilidade e muita tecnologia, vai conhecer hoje tudo sobre a produção de sorgo no Tocantins. Uma alternativa para a ração animal, para a alimentação humana e agora também para a produção de etanol, um combustível verde, energia limpa. Fique aí, o Mundo Agro volta daqui a pouquinho. Oferecimento, Grupo J. Demito, preparando o terreno para o que vier. Qualquer coisa estou à disposição. Cressol, onde a vida coopera e tudo começa por você. O programa Mundo Agro, mais uma vez, vem até a Embrapa, que tem sido uma grande parceira do Estado, nos dando oportunidades de diversificação. Hoje nós estamos aqui com o Rodrigo Veras, era da Embrapa Milho e Sorgo, um tocantinense nascido em Gurupi e que voltou para sua terra natal e está aqui na Embrapa do Tocantins. Pesca e aquicultura, né? Isso. Rodrigo, o sorgo é hoje uma nova opção para o produtor do Tocantins? Ô César, primeiramente é uma satisfação estar aqui com você no seu programa e a gente está com mais essa oportunidade aí de falar um pouco sobre o mundo, no nosso agro aqui, né, no seu programa. É uma satisfação grande estar aqui. O sorgo hoje, ele é uma grande opção, né, especialmente quando a gente pensa na safrinha, né? A gente tem observado aí nos últimos anos, especialmente do último ano para cá, a gente teve um aumento expressivo de área plantada, né, quase 20% de aumento em média, né, no Brasil. Então é uma cultura que tem, pelas suas características, uma grande oportunidade quando a gente pega regiões como a nossa, que tem um período de safrinha mais quente, um pouco mais seco. Então é uma cultura que tem uma grande entrada assim, por conta das suas características. E é uma opção a mais, não é? Eu digo que ela não é um concorrente, né, do milho, ela é uma cultura bastante complementar à cultura do milho, porque quando o milho não é viável fazer o plantio do milho, o sorgo entra como uma grande opção. E hoje é uma realidade e a gente tem observado essa expansão diária, né, de produção de sorgo, e acho que isso é uma crescente aí para os próximos anos. Rodrigo, tocou num assunto importante, né? O sorgo não é um concorrente do milho, porque muita gente acha que é. E alguns dizem até assim, mas o milho é muito melhor porque o milho serve para alimentação humana e o sorgo é só para alimentação animal. Isso é um mito, é? Exato, César. Na realidade é isso mesmo, o sorgo e o milho são culturas bastante complementares, até inclusive nesse aspecto. É verdade que grande parte, né, da produção de sorgo ele é destinada à alimentação animal, né, às cadeias de proteína animal. Mas a Embrapa, por exemplo, tem uma linha de trabalho muito grande e muito importante nessa questão da utilização do sorgo para alimentação humana. Então o sorgo, como a gente estava falando, desculpa, ele é uma cultura que não tem
glúten no grão. Então isso então aí as mulheres adoram, né? Adoram. Porque na dieta, lá em exatamente. casa tem essa coisa. Mas vou comprar isso aqui porque é sem glúten. Mas é mais caro. Não, mas é sem glúten. Isso. E todas as pessoas que têm, né, intolerância ao glúten, tudo, então o sorgo, hoje a gente faz biscoito, faz bolo, bolacha, farinha, então é uma cultura que tem uma grande utilidade também para a alimentação humana. Então é uma outra vertente aí para essa cultura que pode também trazer mais esses benefícios aí para a sociedade, né? Quando você diz que o sorgo entra naquele momento em que a janela da safrinha encurtou por causa do clima, por causa da chuva, e ele entra como um salvador da pátria do produtor. Exato. É exatamente isso, né? O milho, ele é uma cultura que tem um valor incontestável, né? Uma cultura altamente produtiva, que tem uma utilização para alimentação animal já bastante consolidada. Mas ele tem as suas condições, né, os seus requerimentos para a produção. Então, quando a gente sai daquela janela ali de safrinha, que é ideal para o plantio de milho, onde você tem disponibilidade hídrica, você tem condições de solo, nutrição, fertilidade ideais para a cultura expressar o seu potencial, entra exatamente a cultura do sorgo. Então, em áreas onde a gente não faria o milho, ou faria um milho que não teria grande viabilidade, o sorgo entra perfeitamente pelas características dele, de maior resistência à seca, é uma cultura que tem maior resistência ao calor, então ele produz, né, em condições em que o milho não produziria, em termos de rentabilidade. Então ele entra exatamente nessa janela, né, complementando, e uma opção extremamente importante que pode trazer muito valor aí para o produtor em termos de rentabilidade na sua propriedade. Rodrigo, nós vamos falar muito sobre o sorgo hoje, porque é o seguinte, a população, o produtor rural já está atrás, hoje o produtor rural está com muito conhecimento, ele estuda, né? Há 10, 15 anos atrás, não, o produtor rural era uma dificuldade. Até para ir fazer um empréstimo no banco ele tinha dificuldade. Hoje ele discute Bolsa de Valor de Chicago em bom nível. Mas no nosso programa existem os simpatizantes do agro, aquele que mora na cidade e que ele precisa saber o que o campo está fazendo. Ele precisa defender o campo, não é? Porque muita gente usa a população urbana para atacar o campo. E nós do mundo agro queremos que a população da cidade defenda o campo e veja o valor. Exato. Então nós vamos mostrar qual é a diferença entre o sorgo e o milho. O sorgo e o milho são parentes, né? Da mesma família. Isso. Só que o outro milho tem aquela espiga que o povo acostumou com a espiga de milho bonitinha e tudo, e aqui, como é que chama isso? Panícula, é? Isso é uma panícula. Panícula. Por que tem essa diferença se eles são da mesma família? Bom, César, são duas espécies diferentes, né? São próximos, milho e o sorgo, mas são duas espécies diferentes. Então, cada uma tem as suas características morfológicas, digamos assim, né? Então, no milho, a gente tem, milho é uma planta de reprodução alógama, né? Então você tem a parte masculina, que é o pendão, e tem a parte feminina, que é a espiga, né? O sorgo não. O sorgo a gente só tem uma estrutura reprodutiva porque ele é de autofecundação, é autógamo. Então é a panícula que você tem na flor, você tem os dois órgãos masculino e feminino, e a fecundação se dá aqui. Então é uma espécie de autofecundação. Então aí a gente já traz, né, essas diferenças entre as culturas, né? Então o sorgo, por exemplo, ele é você vê que a folha dele é mais lisinha e mais serosa, né, do que quando você pega o milho, tem mais pelo. Então tem algumas diferenças, né, entre essas espécies. Então as características morfológicas delas são diferentes, embora sejam parecidas. Agora, o valor nutricional, a proteína que o sorgo me dá e a proteína do milho são semelhantes? Em termos de teor de proteína e outras características, são duas espécies bastante parecidas, né? Então, a utilização do sorgo, né, para nutrição, para animal, para produzir ração, silagem, ele é muito parecido com o milho. Então, por isso que a substituição do milho em algumas situações pelo sorgo não altera em grande coisa a qualidade da ração, são muito próximos. Então, nesse ponto, eles realmente são bastante parecidos. Mas na lavoura, plantar sorgo gasta o mesmo dinheiro que plantar milho ou é mais barato? Excelente pergunta. Esse é um dos grandes valores da cultura do sorgo, né? De modo geral, assim, a gente costuma falar que o custo de produção de sorgo é muito menor do que o do milho,
né? Ele é menos exigente em nutrição, em água, né? Em fertilidade, então você consegue boas produtividades com o sorgo com um custo muito menor, né? O pessoal fala de 30% a 50% a menos do que quando você faz com o milho. Então, embora a gente tenha a mesma qualidade nutricional, a produção dessa ração, dessa alimentação animal com o sorgo é mais barata do que com o milho. E a produtividade? Quantas toneladas de milho eu vou colher por hectare e quantas de sorgo? São semelhantes? Não, aí a gente tem uma diferença, né? Realmente o milho ele tem uma capacidade produtiva maior, né? Então a gente está falando aí que a produtividade do milho, aqui no Tocantins, por exemplo, está na faixa de 90 sacos por hectare, em média, né? Você tem produtividade maior e tem menor. O sorgo ele está quase na metade ali, 45, 50 sacos por hectare. Então o sorgo, em termos de produtividade, volume produzido, produz estou falando de grãos, né? Ele produz menos que o milho, né? Em termos de quantidade, mas com esse custo menor que a gente estava colocando anteriormente. Então, quando eu falo que o custo é 30% a 50% mais barato, eu estou considerando também essa produtividade. Também a produtividade, né? Aí cada cultura tem o seu teto produtivo, né? Nesse caso, o milho é um pouco acima do que o sorgo. Quando você diz, no termo dos grãos, é uma coisa. Agora vamos partir. Eu vou usar a folhagem, o volumoso aqui, para fazer silagem. É mais ou menos equivalente? É mais ou menos equivalente. E aí a gente entra com uma outra característica importante do sorgo, porque você tem mais de um tipo de cultivares de sorgo. Então aqui, por exemplo, a gente está numa área em que é sorgo granífero. Então qual é a aptidão aqui? O sorgo aqui ele é uma planta preparada para ter uma panícula maior e mais grãos. Mas existem outros tipos de sorgo, né, como o forrageiro, o silageiro, que são plantas que têm um porte muito maior, que têm um volume, né, de massa muito maior e não é tão preparada para produzir grão. Ela tem uma panícula menor em relação ao granífero, mas ela tem um volume de massa muito maior. Aí você tem um sorgo ganhando vantagem, né, porque esses outros tipos de sorgo são realmente preparados para produzir um volume de massa muito maior. Aí o sorgo realmente ele tem uma vantagem. Quando a gente diz assim, o sorgo é porque ele tem uma tolerância hídrica maior, isso quer dizer o seguinte, se faltar chuva, ele resiste mais do que o milho. Exatamente. Na prática é isso. É isso. E o que permite, César, que isso aconteça? Aí a gente entra nas características mesmo dessa planta. O sorgo, a gente estima que ele produz a mesma quantidade, né, do que o milho, só que em termos de rendimento assim, de cada cultura, só que com a metade da necessidade de água. Então, Então vamos supor, se eu plantar ou atrasar o plantio, atrasou a chuva, eu plantei a soja mais tarde, quando eu colhi a soja, aí a chuva está quase acabando, se eu plantar o milho eu corro risco, se eu jogar o sorgo... Você tem muito mais chance de sucesso e muito menos risco. Porque aquela quantidade de chuva que ainda tem, às vezes para o sorgo é suficiente e para o milho não. Então, e o que permite isso, né? Então a gente tem, embora a gente estava falando das características das duas plantas, o sorgo ele é muito mais agressivo em sistema radicular. Tem um sistema radicular muito mais profundo que o do milho. Então ele consegue buscar água, né, em camadas mais abaixo do que o milho. Ele tem, por exemplo, uma estrutura e morfologia de estômago muito menor. Ele tem uma camada de cutícula mais espessa e tem essa cera aqui na folha. Então é um conjunto de características que a planta tem que permite que ela produza bem em condições que outras espécies não produzem. Então a resposta definitiva é sim, o sorgo consegue produzir muito melhor em áreas com restrição hídrica, com maior calor, do que o milho e outras culturas. Tenho a alegria de comunicar a todos os nossos telespectadores da agricultura familiar, da agricultura de commodity, aos simpatizantes do agro, que o nosso programa tem um novo colaborador, é a Cressol. A Cressol é uma cooperativa de crédito. Ela não é um banco, é aquele em que você participa, inclusive, da redistribuição dos dividendos do seu banco. O banco cooperativo
sempre foi defendido por nós aqui no Mundo Agro. Eles têm uma participação importante no mercado, principalmente ajudando aos pequenos e médios produtores. Portanto, nossos agradecimentos à Cressol. Visite a agência da Cressol, você vai ver que lá você vai ter muitas oportunidades de fazer um bom negócio e de realizar o seu projeto. Cressol, agora, junto com o Mundo Agro. Eu sou curioso, viu? Eu li que o milho surgiu lá na região do México, então na América Central ali, América do Norte e tal. E o sorgo foi lá da África, foi? Isso. O sorgo é de outra E como é que eles são parentes assim, hein? É uma boa pergunta. Essa aí é uma curiosidade, viu? Eles são próximos, né, ao milho e sorgo, mas realmente eles têm desenvolvimento diferente, né? Inclusive com relação ao melhoramento, né? Então você estava mostrando aqui como que é, né, a estrutura floral e reprodutiva do milho e do sorgo, então são coisas diferentes. E aí eu acho que é uma questão evolutiva, né? Cada um seguiu o seu caminho, né? Embora sejam espécies próximas, mas cada um tem as suas características. Esse Brasil é abençoado mesmo, né? Ele é. O negócio vem lá da América do Norte, vem lá da África, chega aqui e dá certo, adapta, né? O Tocantins, o Brasil e o Tocantins, né? Consegue. Eu acho que logo os nossos produtores vão se conscientizar disso, uma cultura que tem um potencial enorme, adaptada a essa condição nossa. O sorgo é adaptado para essa condição mais quente, mais seca. Então, você veja, a gente tem, depois que você tira a soja, a gente está falando que no Tocantins a gente tem o quê? 1.600.000 hectares de soja, e a gente tem em torno de 400 e poucos mil hectares de milho. Olha a quantidade de área que fica sem praticamente nada, né? Então a gente tem um caminho enorme para o sorgo entrar aí, e ele se adapta muito bem a essa condição nossa, ele é incrivelmente adaptado a essa condição. Então é só a gente conhecer mais a cultura, o potencial dela, e deixar ela deslanchar aí. Bom dia, César Ralum, bom dia, telespectadores do Mundo Agro. O Plano Safra 2026-27 já movimenta o setor produtivo brasileiro e a conta da nova safra promete ser bilionária. Segundo consultorias do agro, o financiamento necessário para custear soja, milho, algodão e trigo deve ultrapassar os 400 bilhões de reais, um aumento de cerca de 17 bilhões ou 4% frente à safra anterior. E esse crescimento chega justamente em um momento desafiador para o produtor rural. O crédito está mais caro, mais seletivo e com menor participação dos recursos oficiais. Com a Selic elevada, aumenta também o custo do dinheiro no campo e cresce a preocupação sobre o acesso ao crédito para custeio e investimento. Enquanto isso, entidades do agronegócio já defendem um plano safra acima de 670 bilhões de reais, com juros abaixo de 10,5%, além de reforço no seguro rural e mais recursos para a modernização das propriedades. A necessidade de dinheiro cresce no agro brasileiro, mas o acesso ao crédito não acompanha no mesmo ritmo. E esse pode ser um dos maiores desafios da próxima safra. E aqui no Tocantins, estado que segue expandindo a produção de soja, milho e pecuária, o tema preocupa diretamente produtores e investidores do setor. Continuem ligados no Mundo Agro de hoje com o nosso redator e apresentador César Ralum. Na vida, nem tudo acontece sozinho. Quando a gente coopera, tudo flui melhor. Cada pequena decisão faz valer a pena. O dinheiro circula e todos crescem. E isso muda tudo. É assim que o cooperativismo acontece. E a vida também. Cressol, onde a vida coopera e tudo começa por você. O Grupo J de Mito acredita nos benefícios que uma boa gessagem e calagem podem acrescentar ao seu solo. Aqui você encontra o melhor para nutrir, corrigir e neutralizar a sua terra, sempre oferecendo os melhores resultados. São 14 unidades que levam produtos de qualidade, sejam calcários ou gesso agrícolas, para seu solo.
Grupo J de Mito. Sua terra mais produtiva é nossa motivação. Meu amigo Veras, tem um mito que dizem, eu já escutei isso por aí, tá? Se eu estiver falando coisa errada, me perdoe. Mas tem gente que diz assim, o sorgo é bom por isso, por aquilo, mas você planta soja, plantar o sorgo, para depois voltar a soja, o sorgo contamina o solo, atrapalha a produção de soja. Existe isso? César, essa é uma excelente pergunta e uma boa oportunidade, né, para a gente trazer um pouco desse esclarecimento aí para os nossos produtores. Na verdade, tem algumas características no sorgo que a gente precisa considerar, mas de modo geral, isso é mais um mito. Mas vamos esclarecer um pouco melhor para o pessoal. Primeiro ponto é que o sorgo ele é uma cultura que produz alguns compostos, né, algumas substâncias pela raiz, né? A mais conhecida é o sorgo leone. E esse composto ele realmente tem um efeito alelopático. Então, assim, inclusive isso tem um lado até benéfico. O que é isso? O efeito alelopático é quando uma substância produzida por uma planta, ela inibe o crescimento de outras plantas no seu redor, né, na sua proximidade. Então, assim, por um lado, durante o ciclo do sorgo, como a gente está vendo aqui agora, ele inclusive é uma vantagem porque você tem menos plantas daninhas do que você teria com outras culturas. Mas o problema é que a gente fica pensando na soja. E será que isso vai afetar a soja? Esse sorgo leone produzido, né, pelas raízes do sorgo? Aí a gente precisa conhecer um pouco disso aí. Primeiro, ela é uma substância bastante volátil. Então, uma vez ali no solo, ela não persiste por muito tempo. Rapidamente ela evapora e ela se perde. Então ela dissipa muito rapidamente. O segundo ponto é que ela só é produzida quando você tem a planta viva. O sorgo ele tem que estar com a raiz viva para produzir isso aí. Então qual é o macete, qual é a recomendação que a gente faz? É que o sorgo ele precisa ser dessecado após a colheita para você plantar soja. Por quê? Porque você matando o sorgo, matando a planta, você não vai ter mais a produção do sorgo leone. E aquela que havia sido produzida anteriormente já se dissipou, já volatilizou. Então, não tem esse problema. Você tem que ter esse cuidado, esse manejo de você dessecar o sorgo, e ele é bastante sensível aí a vários produtos, como o glifosato. Então, você fazendo essa dessecação, em torno de 10 dias depois, ou você já pode entrar com o plantio da soja que não vai ter problema nenhum. Esse é um primeiro ponto. O segundo, e o que vale a pena destacar, é que às vezes o produtor, em algumas situações, ele pensa que plantar o sorgo porque já está numa época mais adiantada, ele não precisa investir. E se ele não adubar, e se ele não der o mínimo que a cultura exige, ele vai extrair alguma coisa do solo, né? Ele precisa produzir, ele vai extrair alguma coisa do solo. E se ele extrai e você não repõe, aí isso pode fazer um efeito para a cultura certa. Diminuir a produtividade da soja porque faltou adubo. Mas isso não é uma questão do sorgo, é uma questão da não reposição do adubo, isso seria para qualquer cultura. Então, resumindo, eu acho que é um mito, né? A palhada do sorgo, com esses cuidados que eu falei, é excelente para a cultura da soja, né? A gente tem altas produtividades. Então imagina você numa área em que você não teria nada, porque o milho já não vai bem, ou porque já não faz nenhum cultivo porque você saiu da época, início de março, ali para frente, você fazer um sorgo e ter uma palhada dessa com essa qualidade, em relação a você não ter nada, ou em relação ao milho fora de época, então você tem uma grande opção aí de uma palhada de excelente qualidade para produção de soja com altos rendimentos. É isso aí, gente. É o conhecimento. Precisa conversar com quem pesquisa e com quem te transmite segurança. Bom, hoje nós vamos saber tudo sobre o sorgo. Primeira coisa, nematóides. O sorgo multiplica mais nematóides do que o milho? Boa pergunta, César. Essa é uma outra grande questão que a gente escuta muito falar a respeito do sorgo. E eu diria o seguinte, é mais um mito, né? O sorgo, assim como o milho, você tem cultivares que têm um fator de reprodução maior e tem cultivares que têm híbridos, né, que têm um fator de reprodução menor. Então, essa história de que o sorgo ele é multiplicador do nematóide realmente não existe, né? Em áreas e regiões que você tem um problema maior com o nematóide, o cuidado de selecionar aqueles híbridos, aqueles materiais que têm um fator de reprodução mais baixo, assim como é para o milho. Então, o milho também tem híbridos de milho, cultivares de milho que têm um fator de reprodução do nematóide maior, permite multiplicar mais,
E tem cultivares de milho que tem um fator de reprodução mais baixo e são mais supressoras do E nematóide. o extensionista rural, que é o que leva o resultado das pesquisas da Embrapa lá para o produtor no campo, pode muito bem orientá-lo qual a variedade melhor para o solo dele. Perfeito, perfeito, exatamente isso, né? Então cada empresa de semente, né, que comercializa, né, seus cultivares, seus híbridos de sorgo, tem essa informação. Então, buscar, o extensionista vai estar capacitado, habilitado, ele vai conhecer e vai indicar qual é o melhor material, né, com relação ao nematóide e as outras características, né, da propriedade, né, para que você tenha uma melhor produtividade sem o risco de você aumentar a população de nematóide no solo. Então o sorgo ele é uma cultura que permite isso. Uma outra coisa, sorgo e milheto. Nós temos o milho, o milheto e o sorgo, são da mesma família. O milheto tem menor aceitação do produtor para plantio? Eu diria que são culturas assim bastante distintas, né? O milheto ele vem mais naquela linha de você fazer uma cobertura do solo, formar uma palhada ou utilizar depois aquela área para um pastejo. O sorgo eu vejo que ele é um pouco mais versátil, né? E é uma cultura que agrega mais valor. Então você tem aí o sorgo para produção de grãos, com algumas finalidades, como a gente já falou anteriormente, para a produção de proteína animal, para alimentação humana, agora, né, para a produção de etanol. Então você tem mais opções, um valor mais agregado, né, com a cultura do sorgo. Então, mas são as duas culturas que têm as suas particularidades. Vamos lá. Aí o povo fala assim, rapaz, mas o milho tem aquela espiga bonitinha, eu faço o milho cozido, o milho assado, depois a gente tritura ele, moe para fazer a pamonha e tal. E aqui? Aqui eu tenho essa panícula, que é o formato... Olha aqui os grãozinhos caindo, tá vendo? Olha, tanto que está caindo. O que é isso? Cada florzinha dessa vai dar um grão? Exato, exato. Essa é uma estrutura reprodutiva, né, do sorgo, né? Você falou, né? O milho você tem a espiga, tem um pendão. O sorgo não, é só a panícula aqui, é uma planta de autofecundação, então cada florzinha dessa aqui, ela vai se autofecundar e vai dar origem a um grão. Mais à frente, daí se a gente tiver a imagem, a gente coloca para os telespectadores, isso aqui vai dar um cacho de grãos. Cada florzinha dessa aqui vai dar um grão, e aí, ao final, a gente tem um cachinho aqui, uma panícula. Então é extremamente bonito para ver. Na vida, nem tudo acontece sozinho. Quando a gente coopera, tudo flui melhor. Cada pequena decisão faz valer a pena. O dinheiro circula e todos crescem. E isso muda tudo. É assim que o cooperativismo acontece. E a vida também. Cressol, onde a vida coopera e tudo começa por você. O Grupo J de Mito acredita nos benefícios que uma boa gessagem e calagem podem acrescentar ao seu solo. Aqui você encontra o melhor para nutrir, corrigir e neutralizar a sua terra, sempre oferecendo os melhores resultados. São 14 unidades que levam produtos de qualidade, sejam calcários ou gesso agrícolas para seu solo. Grupo J de Mito, sua terra mais produtiva é nossa motivação. Rodrigo, nós estamos pegando aqui uma carona nesse canteiro de gergelim, que é uma outra pesquisa que a Embrapa também estuda como alternativa para a safrinha. Mas eu ainda vou continuar falando do sorgo, porque você está observando que o sorgo é uma série muito grande de alternativas que o produtor tem, né? Quanto ao seu uso, quanto ao seu custo de produção, quanto à utilização da sua área na safrinha, que muitas vezes não se planta nada e aquela terra fica improdutiva uma boa parte do ano. Mas nós vamos pegar uma carona com o gergelim. Mas antes eu vou te fazer uma outra pergunta que é crucial. O milho passou a ser muito importante para a alimentação humana, alimentação animal e tudo. E agora começamos a produzir o etanol de milho. É o grande sucesso. Vamos plantar milho, que nós temos mercado, o etanol de milho é energia verde
e pronto. O sorgo, eu faço etanol com ele também? Boa pergunta, César. Sim, o sorgo ele é uma cultura que ele se encaixa muito bem para essa nova vertente, né, que é a produção de etanol. Então, as usinas que existem e que utilizam o milho como matéria-prima para a produção de etanol, elas precisam de uma adaptação muito pequena para utilizar o sorgo com a mesma finalidade. É por causa do tamanho do grão? São ajustes ali no processo, né, todo de preparação, de fermentação, mas é coisa mínima. Então, assim, eu poderia dizer que a mesma usina que esmaga o milho para a produção de etanol faz a mesma coisa com o sorgo. Bom, e aí você pode me perguntar, tá, mas o rendimento é igual? Eu digo sim, o rendimento do sorgo é o mesmo rendimento do milho. Está em torno de 400, 450 litros de etanol por tonelada. Então, nesse ponto, o sorgo entra perfeitamente como alternativa. Vantagem que a gente conversou anteriormente, custo mais baixo. Então você vai fazer um etanol com a mesma qualidade e quantidade, só que um custo mais baixo em relação ao milho. Tá? Então o sorgo se encaixa muito bem. Inclusive com relação, né, ao coproduto da produção do etanol, que são os DDG, DDGS, que são aqueles resíduos que são muito importantes para a alimentação animal, são destinados para a alimentação animal. Então, substitui o farelo de soja bem. Isso, o de milho e o do sorgo são bastante parecidos. O de sorgo até tem um pouquinho mais de proteína do que o do milho, e o milho tem algumas outras vantagens, como um pouco mais de energia e óleo em relação ao sorgo, mas no geral são muito parecidos. Então mais um, né, uso importante do sorgo, e eu acho que esse é um fator impulsionador de agora para frente da cultura do sorgo em várias regiões aí. Pois bem, meu telespectador, agora você sabe tudo sobre sorgo. Não sobrou dúvidas. E agora vou terminar a nossa conversa, Rodrigo, com o gergelim. Mundo Agro já mostrou o plantio de gergelim, a rentabilidade e tudo mais. O gergelim é um adversário do sorgo ou é só um concorrente? César, eu diria para você o seguinte, nós na Embrapa, a gente pensa em desenvolver opções para o nosso produtor. Então a gente está aqui numa área de pesquisa, né, com gergelim, manejo de doenças, sistema de produção e tudo mais. Eu vejo como opções, né? A gente tem uma vasta aí quantidade de área que pode ser ocupada. A gente não precisa substituir um pelo outro. Eu acho que tem espaço para as duas culturas. Uma vai estar melhor, no outro ano a outra vai se destacar. Quando a gente fala que vai estar melhor, é que o preço está melhor, né? Você vai ter uma vantagem de preço, de mercado. O sorgo agora tem outros usos. Então eu acho que você pode ter as duas culturas, né? Diversificar para reduzir riscos, né, de perdas, riscos econômicos. Então eu prefiro dizer que são duas opções interessantes, importantes, que a gente vem trabalhando e trazendo para o nosso produtor, para que ele possa ter uma matriz de produção mais diversificada e com menos risco para a sua rentabilidade, para a sua propriedade, para o seu negócio. Rodrigo, obrigado pela sua dedicação, pelo tempo dado hoje ao Mundo Agro. Praticamente um programa inteiro nós dois batendo papo, mas com um assunto que é extremamente interessante para o produtor rural, para o estudante de agronomia, né? E assim por diante. E assim nós vamos aqui encerrando mais um programa Mundo Agro. Agradecendo a você pela sua audiência, esperando contar com você no nosso próximo programa, no próximo domingo, se Deus quiser. E eu tenho a certeza que Ele quer. Até lá!